Como lidar com as demandas quando a estrutura não está pronta? Quando o método não existe? Quando o sistema, né, ferramental, ainda está em formação? E quando a revisão semanal é fraca, é mediana, é revisão de apagar incêndio? Como a gente lida com as demandas que estão chegando? A gente lida com as demandas que estão chegando do mesmo jeito que a gente lida e constrói tudo nessa vida. Aos poucos. Aos poucos. Eu, 99% de mim, acredito piamente, firmemente, que o que mais impede, o que mais nos faz sofrer no nosso caminho da organização é a nossa projeção, é a quantidade de expectativas que a gente tinha de por que a gente sente que a gente não se organizou há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, porque se eu for te perguntar essa história de vida, você vai me dizer, não, Ana, porque há 5 anos atrás, ano passado, na pandemia. Quem você conhece que não tem uma história ruim de pandemia? Não teve quem não sofresse do mais básico até o mais profundo. Toda essa carga, toda essa expectativa, todo esse tempo de necessidades não atendidas é o que às vezes gera esse ruído da gente não querer fazer aos poucos. Aí entra a projeção da cabeça, não, mas tem que ser rápido, não tem que ser para ontem. Ai, vou, sabe, uma sensação de sufocamento. Isso cabe mais a gente aprender a lidar do que necessariamente sobre a organização. Como que a gente lida com as demandas quando a estrutura não está pronta? Sustentando a nossa presença no dia de hoje. Do jeito que você está e do jeito que você chegou até aqui. Sustentando a sua realidade, estando presente. E se comprometendo a dar o próximo passo possível, a revelia do perfeccionismo. A revelia das suas expectativas, das suas projeções, do tanto que você queria conseguir fazer alguma coisa, mas na verdade não consegue. Quando a estrutura não está pronta e as demandas continuam vindo, a gente faz duas coisas. A gente implementa uma parte de cada vez e a gente revisa tudo toda semana. A gente vai implementando uma coisa de cada vez e na revisão semanal a gente faz aquela revisão. A gente bate o olho e diz, a agenda tá assim, tem um post-it aqui, olhar aqui o meu caderno, dá uma geral nas coisas. Eu acho que uma das coisas que me faz surtar um pouco é quando, infelizmente, acontece de a demanda não está vindo, a demanda já veio, já passou, já extrapolou, e agora? E agora? Quando isso acontece, Michele, a gente precisa, é uma super prova da vida, de aceitação. A gente entra no que eu chamo de contenção de danos. Você precisa, porque se você não fizer, talvez fique mais pesado para você no futuro, a coisa depois escalona igual a doença. Quando é na gente, né? Às vezes a gente ignora alguns sinais de que o corpo precisa descansar. Não que seja só isso, mas às vezes a falta de descanso é uma coisa que contribui, que entra na equação e dá aquele peteleco para todo o sistema, sei lá, enfraquecer. Aí a porta abre, aí entra uma doença, e aí o que poderia ter sido lidado com pouco menos de estresse virou um problema maior que tem que fazer, você precisa parar a sua vida para resolver. Às vezes isso é da nossa responsabilidade, às vezes são imprevistos que ninguém pede para que aconteça, né? Horríveis, mas acontecem. Quando isso acontece, a gente precisa respirar fundo, voltar para a revisão semanal e recalcular sem dó. Sem dó. Não vai dar. Não vai dar. A gente tá andando na rua, né? Tipo assim, com todas aquelas compras de mercado, com aquele monte de livro. Aí acontece alguma coisa, cai tudo pelo chão. Você vai precisar conversar com a parte de você que tinha vários sonhos e desejos e queria fazer acontecer. Você vai sentar e dizer, olha, vamos incubar isso aqui. A gente faz isso depois. E aí a parte racional sua precisa olhar para o que está pegando fogo e fazer uma priorização metódica, estratégica, analítica, racional, só para resolver
o que você vai pagar multa se você não resolver, o que vai atrasar planos importantes, vida acadêmica, né? Entrega de TCC, de mestrado. Daqui a 1 ano, se eu não entregar isso nessa época, vai foder todo o resto do futuro. Você precisa parar e analisar a situação de um ponto de vista muito prático. E isso a gente faz na revisão. A diferença é que quando a gente está vivendo, e aí acontece uma disruptura, que mexe tanto com a gente, a ponto das coisas urgentes que tinham prazo também ficarem completamente, enfim, descaralhadas, é uma mudança de grau. É uma revisão, mas é uma revisão que precisa ser, assim, muito mais desconfortável, porque você vai precisar abrir mão de várias coisas para conseguir ir apagando o incêndio aos poucos. No fundo, não passa de uma revisão, mas é uma revisão que precisa ser profundamente, assim, priorizada. Não é aquela coisa tranquilinha de toda semana de, será que eu pinto? Será que eu compro uma bicicleta? Decisões, enfim, de quando tá tudo bem, você tá na onda e só tá fazendo as coisas que você quer, tá conseguindo fazer. E se liberar, porque o que eu acho que pesa muito é quando a gente tá com tudo na mão e não quer dar o braço a torcer e não consegue botar as coisas embaixo. Não, eu vou pegar isso aqui, caiu aquilo ali. Você tá quase envergando, mas você tá tentando pegar tudo. É literalmente o equivalente de pegar várias coisas ativas, como se fosse uma arrumação de casa. Você vai botar em outro lugar. No momento que você aceita, você sabe o que você tá fazendo, você sabe o que vai ficar incubado, é um processo que dói menos, de forma prática. O que eu nunca vou tirar de você é a dor de caralho, cara, porra, que merda, tá fazendo isso aqui. E aí vai ter que botar aquilo ali de lado. Mas vai ficar uma coisa mais lógica. Você vai ver o que tá ativo, como se fosse uma coisa, e aí você vai botar no armário, vai, tipo assim, botar na gaveta e você vai saber tirar. Isso é o que a organização faz. Faz sentido?